Amém, gente. Vamos lá. Vamos para a palavra de hoje. Hoje eu quero ministrar uma mensagem que sempre me desafiou muito e sempre foi muito... Você sabe que tem coisa que a gente aprende que se torna base para a nossa vida. Tem coisa que a gente aprende que se torna um fundamento, né, para a nossa caminhada, para a nossa vida com Deus. Então tem coisas que a gente aprende que realmente tem o poder de trazer firmeza para o nosso coração. E essa é uma das coisas que me ensinou muito. O título da minha mensagem hoje é A Natureza da Fé. Eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos capítulo 4, versículo 30. Jesus aqui ele diz assim, disse mais. Jesus está falando mais, né? Ele estava falando de uma parábola e ele continua outra. Ele diz assim, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? Aí Jesus diz no versículo 31, é como um grão de mostarda que, quando semeado, é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Muito bem. A gente vai começar com isso. Daqui a pouco a gente vai abrir outro versículo, mas eu quero começar a introduzir com esse ponto aqui. Gente, olha só, Jesus, ele está falando a respeito do reino de Deus. Ele está falando a respeito, ele está querendo mostrar como é que o reino de Deus ele funciona no nosso coração. E é engraçado porque Jesus ele fala de uma semente. Essa semente é o grão de mostarda. E no versículo 31, inclusive, fala que é uma semente pequena, está dizendo a menor de todas as sementes sobre a terra. Então, Jesus está falando que é uma semente muito pequena, mas uma vez semeada, ela cresce e torna-se uma hortaliça muito grande, sendo que os seus ramos eles podem se estender, sendo que os passarinhos podem estar sobre ela. Mas Jesus está querendo explicar um princípio de fé. Tem outro versículo que diz assim, que se a nossa fé for como um grão de mostarda, talvez seja o mesmo. Você sabe que o Evangelho ele foi escrito 4 vezes por 4 pessoas diferentes, mas cada um deles foi escrito de forma diferente por causa da pessoa pelo qual estava sendo escrito. Então, tem Evangelho que foi escrito para os judeus, tem Evangelho que foi escrito para as pessoas que não eram judeus, né? Então, tem Evangelho que foi escrito para os romanos. Então, por isso que a Bíblia tem 4 evangelhos. É interessante a gente entender que a linguagem de cada um deles é diferente, a conotação de cada um deles é diferente. Tem evangelho que tem história, tem evangelho que não tem evangelho que pega umas histórias e detalha mais, tem evangelho que pega umas e detalha menos, tem evangelho que, quando fala de algo, enfatiza alguma coisa, tem outros que não enfatiza tanto aquilo, mas enfatiza outra coisa. Então, os 4 evangelhos eles foram escritos por 4 pessoas diferentes, através da revelação de Deus, sobrenatural de Deus sobre desses homens, mas eles foram escritos para pessoas diferentes, para povos diferentes, para culturas diferentes, ou seja, eles foram escritos de forma pontual, e por isso que eles são diferentes. E em Marcos, quando Marcos escreveu, ele não fala disso, mas em outro evangelho diz que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente vai falar para um monte pular, ele vai pular e se jogar no mar. A Bíblia está falando a respeito de problemas, dificuldades, situações que a gente vive. A Bíblia está dizendo que se a gente ter fé no Senhor como um grão de mostarda, a gente consegue fazer com que grandes coisas aconteçam de uma pequena fé. Agora, a natureza da fé, queridos, ela é prática. E é isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Jesus está dizendo que a nossa fé é como uma semente. E eu gosto muito de pensar que a fé é como uma semente, por quê? Porque a semente, se você não plantar, ela não dá em nada. De nada adianta você ter um pote de semente na tua casa se você não jogar lá na terra. Da mesma forma, não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, mas você não jogar ele na terra. Tem uma frase que eu tenho falado muito quando eu tenho pregado, porque ela se encaixa em quase todo o contexto de pregação, é que semana passada eu falei isso também, que não adianta a gente saber, mas o que muda a nossa vida é aquilo que a gente decide e aquilo que a gente faz. Não é verdade? Semana passada a gente falou sobre isso. Então vamos refletir um pouco mais sobre isso falando da fé? Bom, de nada adianta você saber todas as coisas, de nada adianta você ter o conhecimento de todas as coisas, se você não decidir através desse conhecimento e se você realmente não aplicar na sua vida. Então Jesus aqui está explicando isso de uma forma diferente. Ele está dizendo que a fé, queridos, a nossa fé é como uma semente. E essa semente, se jogada na terra, ela vai gerar uma planta, ela vai gerar uma árvore que vai dar frutos, que vai cumprir o propósito. Agora, Jesus ele não está querendo dizer para mim e para você que a nossa fé ela pode ser pequena.
O que Jesus está querendo dizer é, independente do tamanho da sua fé, plante ela. Porque se você plantar ela, ela vai crescer. Você sabe que uma semente, quando ela é plantada, ela gera uma árvore que pode gerar milhares de sementes novas. Então, a natureza da fé, queridos, ela é você agir para que a sua fé cresça. E se você fazer isso, a sua fé ela vai crescer. Mas sem ação, não existe crescimento da fé. Olha para a pessoa que está do seu lado com uma cara assim de semeador e diz assim, se você não semear, a tua fé não vai crescer. Se você não praticar a palavra, a sua fé não vai crescer. Se você não obedecer, a sua fé não vai crescer. Muitas vezes a gente percebe assim que a gente não cresce espiritualmente e é simples, porque a gente não tem obedecido de forma sacrificial, a gente não tem se colocado na nossa vida numa postura de obedecer a Deus. Porque se a gente não obedece a Deus, a gente está... as consequências elas vão ser evidentes na nossa vida. Então Jesus aqui ele está falando, né, que a fé, a natureza da fé, a fé é ação, a fé é você agir, a fé é você pegar aquilo que está na sua mão, pegar a revelação que Deus já te deu e você praticar aquilo. Vamos tentar tornar essa mensagem bem prática para a sua vida? O que você sabe que você deveria estar fazendo e você não está? Essa é uma semente que você está retendo. Ou seja, você sabe, mas você não está decidindo, não está fazendo. Então, se você sabe, mas você não está decidindo o que você está fazendo, você está com a sua semente na sua mão. E até você decidir obedecer, ela sempre vai ficar na sua mão. E se você não obedecer, você vai tirar a oportunidade daquela semente de produzir fruto e de gerar coisas boas para a sua vida. A Bíblia fala de forma muito cruel, não falo cruel assim, mas realística, que tudo aquilo que o homem planta, certamente ele ceifará. Talvez você hoje está colhendo frutos de um plantio mau. E você não pode mudar o seu passado. Aquilo que você plantou ontem, você não pode mais mudar. Então hoje você vai colher o que você plantou ontem, mas você pode plantar hoje diferente, para que você colha diferente amanhã. Esse é o princípio da vida. E esse também é o princípio da fé. Se nós praticamos a palavra de Deus, e se nós se nós nos esforçamos para a gente obedecer ao Senhor, a nossa fé vai crescer. Porque muitas vezes obediência significa negar a si mesmo, muitas vezes plantar uma semente significa se sacrificar, muitas vezes plantar uma semente significa perdoar, muitas vezes plantar uma semente significa amar uma pessoa que está te fazendo mal, muitas vezes plantar uma semente significa você evangelizar, você falar de Jesus para uma pessoa. Muitas vezes plantar semente fala de você semear também na casa de Deus, no reino de Deus, as nossas finanças. Muitas vezes quando a gente fala de semente, a gente fala do nosso caráter. Por exemplo, no seu casamento, você precisa aprender a plantar as sementes certas no seu casamento para que você cresça na sua vida conjugal. Se você tem sementes na sua mão, sementes são oportunidades de ação. Sementes são oportunidades de fazer o que é certo. E cada vez que você faz o que é errado, você está perdendo a oportunidade de fazer o que é certo e de você investir naquilo que ia trazer coisas boas para a sua vida. Então, nós precisamos ser responsáveis pelo aquilo que nós plantamos. Você deve olhar para as suas mãos na sua vida e perguntar ao Senhor Deus, o que eu tenho plantado na minha vida? O que as minhas atitudes têm plantado? Será que eu tenho permitido que o Senhor fale comigo? Será que eu tenho permitido que o Senhor mostre para mim o que eu tenho que fazer? Eu tenho certeza que o que eu estou falando, você concorda com isso, porque a gente está cansado de ver a gente colher coisa ruim porque a gente fez coisa errada. Não é verdade? Eu, na minha vida, é tão claro. Eu vejo tão fácil, quando eu cometo um erro, de repente eu estou sofrendo, eu vejo, poxa, é só consequência. Quando a gente erra, a gente vai colher. Então, a gente precisa mudar o nosso plantio para que a gente colha diferente. Uma das coisas mais simples de a gente entender isso, mas é uma das coisas que a gente não quer encarar na vida. A gente quer continuar plantando a mesma coisa que a gente tem plantado, mas a gente, por algum motivo sobrenatural, a gente quer colher diferente. Isso não vai acontecer. Enquanto eu e você, a gente não botar a mão na consciência, botar a mão no coração e se questionar a respeito das sementes que a gente tem plantado, a gente não vai ver a nossa fé saindo do lugar. A gente não vai ver a nossa vida saindo do lugar. A gente não vai ver o nosso casamento sair do lugar. A gente não vai ver a nossa vida financeira sair do lugar. A gente não vai ver nada do que a gente quer mudar na nossa vida realmente mudar, enquanto a gente não mudar drasticamente a forma que a gente planta. Às vezes a gente quer que Deus ele faça milagre no sentido errado da palavra, porque a gente quer que Deus ele faça um milagre sem a gente mudar.
Quando Deus, tudo que Deus ele faz tem o propósito de mudar você. Tudo que Deus faz tem o propósito de mudar você. Deus precisa mudar o nosso coração. Então, tem muitas orações que a gente faz que Deus, ele olha, eu acho, e ele diz assim, nossa, deixa eu te ensinar antes. Por quê? Porque de nada adianta você, por exemplo, pedir para Deus algo, vamos usar um exemplo prático, né? Você pede que Deus transforme o seu casamento, mas você chega em casa gritando com o seu cônjuge. Então, você ora, mas a sua oração, ela não sai do lugar. Por quê? Porque você quer algo, mas você não planta para que aquilo aconteça. Deus, ele abençoa as nossas sementes. Queridos, Deus, ele ama tanto você, Deus, ele ama tanto eu, que ele deu o livre-arbítrio para a gente. Deus, ele deu o livre poder de escolha para você. Você pode escolher se você vai trair sua esposa ou não. Você pode escolher se você vem para a igreja ou não. Você pode escolher se você oferta na casa de Deus ou não. Você pode escolher se você lê a Bíblia ou não. Você pode escolher se você vai tratar sua esposa bem ou não. Você pode escolher até o time que você torce. Você pode escolher tudo na sua vida. Tudo é escolha. Tudo você tem livre-arbítrio para você escolher. Deus, ele nunca impôs nada sobre o homem. Deus, ele mostrou a verdade, ele falou, se você fazer e obedecer, o resultado é esse. Se você não obedecer, o resultado é esse. Deus nunca impôs nada sobre nós. Deus, ele nos ama tanto que ele sabia que ele não podia. Ele é amor, ele entende mais disso que a gente toda a vida. E ele sabe que o amor nunca é fundamentado na manipulação, no controle. Nunca é. Se você pega a sua esposa, você tranca no quarto e você diz assim, você não vai sair daqui porque eu estou casado contigo. Isso não é amor. Por quê? Porque amor não tranca, o amor não manipula, o amor ele não engana, o amor não tem essa natureza, o amor ele deixa a pessoa decidir por si. Ou você gostaria de casar com uma pessoa que você olha para ela e você sabe que ela está casando por ti contra a vontade dela? Você gostaria disso? Não. O centro do amor é você olhar para a pessoa e você saber que ela está ali contigo porque ela ama você, porque ela quer, porque ela decidiu estar com você. De tantas decisões que ela podia ter feito, ela decidiu estar com você. Esse é o centro do amor. O centro do amor é a pessoa decidir por si e ela tomar a decisão, não porque alguém falou, mas porque ela quer. Esse é o centro do amor. E é isso que a gente tem que fazer com Deus. A gente não pode estar com Jesus porque a gente precisa. A gente não pode estar com Jesus porque a gente não quer ir para o inferno. A gente tem que estar com Jesus porque literalmente Ele morreu por nós, Ele nos amou primeiro e a gente está correspondendo a esse amor. A gente está dizendo, Jesus, não tem nada mais para mim voltar. Se eu olho para trás, não tem nada para mim voltar mais para a minha vida, Senhor. Eu quero a Tua presença, eu quero mudar a minha vida, eu quero plantar o que é certo, eu quero a Tua presença no meu coração, eu quero que o Senhor fale o que eu tenho que fazer ou não, eu quero que o Senhor seja a lei da minha vida, eu quero que o Senhor fale para mim o que é certo, o que é errado, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero andar contigo. Enquanto nós não estamos dispostos a plantar de forma correta e se sacrificar no nosso caminho pelo Senhor Jesus, tampouco a gente vai conseguir colher as coisas do reino de Deus. Eu quero colher as coisas do reino de Deus. É tão ruim quando a gente erra e a gente olha para a nossa vida e a gente vê, poxa, como é ruim, como eu errei, como foi difícil isso que eu fiz. Mas, querido, vamos ser sinceros, você não pode voltar atrás, você não pode voltar no tempo. Se você errou, se eu errei, a gente não pode voltar no tempo. A gente não consegue, a gente não tem máquina para isso, a gente não tem oração para isso. Não existe um versículo na Bíblia que você viu Deus mudar o passado. Porque esse não é o caráter de Deus. Deus ele lida com o presente para transformar o futuro, mas Deus não muda o passado. Deus ele apaga o teu passado, Deus ele literalmente faz você uma nova pessoa. Mas eu e você, nós não temos o poder de voltar no nosso passado. As decisões que eu tomei hoje à tarde, as decisões que eu tomei ontem, as decisões que eu tomei essa semana, elas foram tomadas e eu não posso voltar atrás com elas. Mas eu posso fazer diferente hoje. Eu posso pensar diferente hoje. Eu posso encher o meu coração de fé para acreditar que não importa o tamanho do rombo que eu fiz ontem, hoje eu posso decidir diferente para que Deus ele escreva uma nova história na minha vida. Então, eu e você, nós precisamos encarar a nossa realidade. Você precisa encarar a sua realidade. Se você tem errado no seu casamento, se você tem errado na sua vida financeira, se você tem errado dentro do seu relacionamento com as pessoas à sua volta, se você tem errado na sua família, encare isso. Não fuja disso. Encare essa realidade, perceba que você tem plantado errado e decida plantar diferente. Eu quero abrir outro versículo com vocês, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar ali. Vai ser um pouquinho diferente, mas é a mesma história. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo faleceu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Então Eliseu lhes perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens na tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele:
Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez sobre ao homem de Deus, e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e os teus filhos vão viver com o resto que sobrar. Queridos, eu amo essa história porque ela fala da natureza da fé. A mulher estava com problema. O marido dela tinha morrido e ela não tinha mais como pagar as dívidas dela, e a dívida era um pouco grande. E naquele tempo, a lei, pelo menos dessa cultura, era que se uma pessoa tinha uma dívida, os seus filhos eram tomados para ser como escravos. Então eles iam lá, pegavam os filhos da pessoa, ou às vezes até a família inteira, e tomava como escravo para servir na casa daquele que estava, daquele pelo qual devia, né? E essa mulher entrou em desespero. Ela vai atrás de Eliseu. O seu marido era discípulo de Eliseu. E o marido dela morreu, a gente não sabe como, mas ela chega e fala para Eliseu assim: Eliseu, o que eu vou fazer? Eu estou lascada. Eu tenho que pagar essa dívida. Se eu não pagar, eles vão tomar os meus filhos. Imagina o desespero dessa mulher. E de repente, Eliseu, que é um homem de Deus, ele olha para ela e diz assim: o que você tem na tua casa? Queridos, a nossa fé sempre vai aumentar com essa pergunta. Sempre o processo de início de crescimento da nossa fé, processo de maturidade da fé, vem com essa pergunta: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua mão? Deus, quando ele chamou Moisés, ele fez essa pergunta também. Estava lá ele diante da sarça. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Queridos, Deus, ele não precisa de nada além mais daquilo que você já tem para fazer algo poderoso através da sua vida. Então você pode estar aqui nessa noite se sentindo fraco, sentindo que a tua fé está fraca, sentindo que as tuas forças estão bem pequenas. Você pode estar aqui com um problemão, você pode estar aqui depressivo, você pode estar aqui pensando: Lucas, eu acho que a situação que eu estou passando, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual é a resposta. Sabe, a gente pode se encrencar muito na vida. E eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, mas a palavra de Deus, a Eliseu, para essa mulher é a mesma para nós nessa noite. O que você tem na sua casa? O que você tem nas suas mãos? Por mais que seja pouco, o que você tem? Essa mulher, gente, ela tinha um balde de azeite. Aquilo não servia para pagar nada. E ela só tinha aquilo. Mas Jesus, ele quer nos ensinar que, assim como aquela semente da parábola, a decisão mais importante que a gente faz para que a gente cresça em maturidade, para que a gente cresça em fé, é agir com aquilo que a gente tem. Quer ver? A pergunta vai de novo aqui na testa da galera. O que você sabe que você deveria estar fazendo e você não está fazendo? Será que você sabe que você deveria orar e você não está orando? Será que você sabe que você deveria ler a Bíblia e você não está lendo? Será que você sabe que você deveria tratar sua esposa diferente e você não está tratando? Será que você sabe que existe uma área da sua vida que você está fazendo errado? Talvez a sua área sexual, talvez a sua vida moral. Eu não sei. Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida, você sabe aquilo que está difícil para você. Você sabe que todos nós temos áreas de fraqueza, nós temos áreas de dificuldade, nós temos muitas coisas que a gente passa na vida, mas a pergunta é: quais são as sementes que estão nas nossas mãos e a gente não tem semeado na terra? Quais são as áreas de obediência que nós sabemos que nós deveríamos estar fazendo diferente e nós não estamos? Essa palavra confronta o nosso coração, confronta a minha vida. Eu pregando essa mensagem, eu me confronto a mim mesmo, porque eu sei o tanto de coisas que eu preciso mudar. E se eu não decidir mudar, nada da minha vida vai mudar. Se eu e você não decidir praticar e obedecer a Deus, nada da nossa vida vai mudar. Mas eu acho lindo que se sucede depois que esse profeta Eliseu, ele fala para essa mulher que ela deveria pegar aquilo que ela tem e a partir daquilo que ela tem, Deus ia fazer um milagre. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: a partir do que eu já tenho, Deus vai fazer um milagre. Esse é um princípio que você tem que entender.
Porque sabe o que acontece? Uma das coisas que Satanás ele faz conosco e a gente se perde no meio da curva é porque a gente menospreza o que a gente tem. Não menospreze o que você tem. Talvez você esteja aqui nessa noite, eu não sei, mas você diz assim, Lucas, o que eu tenho é muito pequeno, cara. A fé que eu tenho, eu nem sei se eu tenho fé. Eu nem sei se eu tenho vontade, eu nem sei se eu tenho vontade de orar, de ler a Bíblia, eu nem sei se eu tenho vontade de obedecer a Deus. Eu, sinceramente, vim aqui domingo porque é domingo, não tinha nada para fazer. Eu não sei o que eu tenho, eu nem sei. Se você perguntar o que eu tenho, eu não sei nem te dizer. Eu não tenho mais ânimo dentro de mim. Eu não vejo fé dentro do meu coração. Talvez você esteja assim, talvez não. Talvez você esteja cheio de fé, vivendo a vida sobrenatural com o Senhor Jesus, tendo comunhão com Ele. Mas talvez não. Talvez você esteja aqui dizendo, Lucas, eu não sei nem dizer o que eu tenho. Queridos, se você deixar Deus te mostrar, Ele vai te mostrar o que você tem. E se você usar aquilo que você tem, Deus vai fazer um milagre através daquilo que você tem. E esse é um princípio que eu quero comentar um pouco com vocês, porque é aqui que muitas pessoas falham na sua vida cristã. Preste atenção, porque isso aqui é muito prático, é muito importante, mas é uma pegadinha do malandro, que muitas vezes a gente se permite cair na nossa vida. Por quê? Porque se você precisa entender que tudo que Deus vai fazer na sua vida vai começar com o que você já tem. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, inclusive eu, fazia muito isso, a gente fica esperando que algo que a gente não tem chegue, enquanto a gente não valoriza o que a gente já tem. E por causa disso nunca nada muda. Muitas pessoas estão esperando que teu marido mude para que você mude. Muitos da gente está esperando que um pai mude para que a gente mude. Muitos de nós a gente está esperando que um dinheiro apareça para que a gente possa ser fiel na casa de Deus. Muitos de nós a gente está esperando que alguma coisa melhore na tua vida para que você comece a evangelizar. Eu não sei o que é, eu só estou falando exemplo para tentar ajudar você na sua mente. Mas um dos grandes e maiores problemas que a gente tem na nossa vida é a gente não saber ver e valorizar o que a gente já tem, por mais que seja pequeno, e a gente ficar esperando algo chegar que não vai chegar. Sabe por que não vai chegar? Porque o princípio não é esse. O princípio do crescimento é você fazer aquilo que você pode com aquilo que você já tem. E isso você encontra por toda a Bíblia. Deus, ele sempre, ele ensinou as pessoas a marchar, e à medida que as pessoas iam marchando, Deus ia derramar mais. Tem uma história que eu amo na Bíblia, que o povo de Jerusalém estava marchando com a Arca da Aliança, eles tinham recuperado a Arca da Aliança, você conhece essa história no Velho Testamento, a Arca da Aliança literalmente não só simbolizava, mas era a presença de Deus naquele tempo. Então eles estavam trazendo a Arca da Aliança, e eles tinham que passar por um rio, e não tinha como passar por aquele rio com a Arca da Aliança, e a Bíblia diz que eles começam a entrar naquele rio com a arca, só que o interessante é que a água ela bate na canela e ela não para de correr, porque eles tinham essa promessa para a vida deles, que não existiria nada que poderia parar aquela jornada, inclusive um rio. E eles começaram a caminhar, e a Bíblia diz que a água bateu na canela, a água não parava, a água bateu no joelho, a água não parava, a água bateu na cintura, ela tampouco abaixava, bateu nos peitos, não baixava. A Bíblia diz que só quando a água bateu perto da boca é que se secou a nascente, o rio se secou e todo mundo passou numa tranquilidade total. Agora, eu fico me perguntando às vezes, por que Deus decidiu fazer as coisas assim? Por que não seria mais fácil de ser a gente chegar no rio ele já está seco? Não seria mais fácil a gente, sei lá, se a vida fosse mais fácil, se toda vez que a gente fosse falar com Deus, descia Deus mesmo, falava com a gente, conversava olhando no olho. Eu tinha muita pergunta para Deus. Eu dizia, Deus, tem tanta pergunta que eu tenho pelo método que o Senhor usou e decidiu para que eu me relacione contigo. Poxa, eu vou viver a vida inteira conversando com uma pessoa que eu nunca vi. Por que o Senhor não podia aparecer na minha frente? E eu não estou dizendo que a gente não pode ter experiência sobrenatural na nossa vida, de ver anjo, de ver um monte de coisa. Eu conheço um monte de gente que já teve, eu particularmente nunca tive, mas eu não discordo disso. Eu creio que a gente pode ter muita experiência sobrenatural na vida. Mas eu já questionei muito a forma pelo qual Deus escolheu que a gente andasse sobre essa terra. E eu sempre questionei a Deus a respeito de por que Deus ele quer que a gente ande por fé. Mas hoje eu entendo de forma simples por que ele quer que a gente ande por fé. Sabe, queridos? Deus, ele é todo poderoso. Quando eu era menor, quando eu era pequeno, eu pensava para Deus assim, eu dizia, Deus, tá fácil evangelizar aí. Por que o Senhor não facilita a nossa vida? Aparece ao vivo num programa de TV, Senhor. Eu pensava, aparece aí, vai ser tão mais fácil evangelizar se o Senhor aparecer assim no programa do Faustão e dizer, cura todo mundo na hora ali, ao vivo, aquela loucura. Por que o Senhor não faz uma parada desse jeito? Eu era pequeno, né? Essas ideias são de gente pequena, né?
E eu pensava, Senhor, por que o Senhor não faz uma coisa que vai facilitar a minha vida, vai facilitar a minha fé? Eu lembro de uma vez que eu passei uma crise muito grande na minha vida. Crise dessas assim, meio emo, sabe? E eu lembro assim que eu tinha muita dificuldade de acreditar que Deus existia. Eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, foi uma fase difícil da minha vida. Eu fiquei uns 3 meses assim. E eu já era líder na igreja, então eu não me sentia bem de dizer assim, ô pessoal, só tô com uma probleminha na minha vida. Qual é, Lucão? Acho que Deus não existe. Então eu ficava meio quieto na minha, não me sentia à vontade para expor, né? Às vezes é assim, às vezes a gente está passando por uns problemas que a gente não quer expor, porque a gente pensa, nossa, esse problema vai me envergonhar pra caramba. E eu lembro que eu estava nessa, eu pensava, nossa, eu não vou compartilhar isso com ninguém. Imagina, eu tô aqui duvidando se Deus existe, cara. E eu lembro que eu fiquei 3 meses assim, foi terrível assim, foi uma fase terrível da minha vida. Hoje, olhando com um pouco mais de maturidade, eu creio que foi um espírito meio de incredulidade que veio sobre a minha vida, eu deixei entrar através da dúvida. E eu lembro como eu venci isso. Eu lembro que um dia foi 2 momentos. O primeiro deles, eu estava caminhando para pegar o ônibus lá na Avenida Presidente Vargas, na época eu não dirigia ainda, e eu lembro que eu estava atravessando a rua. Na hora que eu estava atravessando a rua, eu ouvi uma voz de Deus. Hoje eu entendo que é a voz de Deus, na época eu só achei que era um pensamento mesmo. Eu vi um versículo que está em Isaías, que diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Aquele dia eu tive o primeiro entendimento para quebrar o espírito de incredulidade. Porque o espírito de incredulidade, ele vem sobre a nossa vida e, sinceramente, se a gente ser sincero, é porque a gente não busca Deus. Então, às vezes, as batalhas que a gente está passando na nossa vida pessoal, se a gente for bem sincero e bem humilde, a gente está passando porque a gente não está buscando a Deus. Essa é a verdade. Então, esse pensamento ele foi muito lógico para mim, porque eu pensei assim, depois que esse versículo veio na minha cabeça, veio uma pergunta depois dele que dizia, Lucas, você está buscando? E eu falei, não. E aí, a coisa mais óbvia que você pode pensar, se você não procura, o que você vai achar? Nada. E esse pensamento é tão ridículo, mas é um dos maiores problemas da sociedade hoje. As pessoas querem encontrar o que elas não buscam. É impressionante. Elas querem ver um milagre, elas querem ver a mudança, elas querem ver Deus, elas querem ver tudo acontecer, mas elas não oram 1 hora por dia. Então, eu sei que isso é um pensamento extremamente simples, extremamente óbvio, mas é uma das coisas que pega a gente. A gente quer ver Deus, mas a gente não está disposto a buscar Ele. Então, aquele dia, eu atravessando aquela rua de tijolinho, lembro até hoje, eu entendi que o primeiro problema da minha vida e da minha vida de fé era que eu não buscava o Senhor. Eu estava passando por uma crise, eu estava passando por um momento muito difícil, mas eu não fazia nada para vencer aquilo. Eu tinha meus argumentos, eu lembro que eu pedia para Deus ele fazer coisa sobrenatural à minha volta. Então eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou passando essa dificuldade, o Senhor sabe que eu estou nessa fase, está difícil, eu estou crendo que vai passar, mas o Senhor sabe que não está fácil. Me ajuda com alguma coisa. E eu sei que vocês vão achar engraçado, mas eu literalmente orava pedindo para Deus fazer algumas coisas. Então, às vezes eu pedia, a gente vê essas coisas em filme, né? Eu pedia para Deus entortar garfo. Eu pedia para Deus levantar carro do chão. Eu dizia assim, Deus, 2 segundos levanta esse carro, só para mim saber que o Senhor existe. Eu falava para Deus assim, Deus, me ajuda. Faz um anjo aparecer na minha frente aí, 3 segundos, ele só aparece e diz assim, existimos mesmo, e pode vazar. Era só isso que eu queria. Eu queria ver algo. Eu queria realmente assim poder ancorar minha fé em algo que eu visse. E aí de repente eu descobri que eu estava fazendo tudo errado. Porque a natureza da fé, ela está descrita no livro de Hebreus. A fé, ela é a certeza do que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Por quê? Tem muita coisa que a gente não precisa questionar a Deus. Mas eu questionei a Deus a respeito disso. Por quê? Por que Deus não facilitou? Por que a fé não é a convicção daquilo que se vê? Mas é a convicção daquilo que não se vê. E aí Jesus, com todo o carinho que ele tem com a gente, ele me ensinou. Ele falou assim, Lucas, vai lá para o deserto. Eu tirei um povo do Egito. Esse povo, presta atenção, esse povo todos os dias via pão descer do céu. Via. Esse povo via um mar se abrir na sua frente.
Esse povo, todos os dias, quando descia à noite, viu uma coluna de fogo aquecer o acampamento. Uma coluna de fogo. Gente, eu não sei o que é isso. A gente tenta imaginar, mas deve ser uma loucura enorme. Esse povo viu água sair de rocha. Esse povo viu gente ser picada por escorpião, por serpente no deserto e não morrer e não acontecer nada. Esse povo tinha sandália, tinha tênis da Nike que não se desgastava nunca, era uma sola sobrenatural. Lê lá na sua Bíblia. A sola da galera não se desgastava. Esse povo viu, mas não creu. Aí Deus falou para mim assim, a regra é essa, porque o coração do homem nunca precisou ver para crer. A regra é essa, porque o que eu quero é o teu coração e não a tua razão. Um dos grandes problemas da humanidade é porque a gente põe a razão para entender Deus. E isso se chama orgulho. Eu não estou dizendo que a gente tem que simplesmente aceitar o que se fala. A gente não tem que simplesmente aceitar o que se fala. A Bíblia, ela é clara. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele falou, tudo que se ouvir na igreja, pega a palavra e checa para ver se é verdade. A Bíblia ela é totalmente equilibrada e concisa a respeito de como a gente deve viver a nossa vida. A gente não deve fechar os nossos olhos e cegamente ouvir tudo aquilo que falam para a gente. Mas tudo aquilo que Deus fala para a gente, nós deveríamos fechar os nossos olhos e seguir cegamente, sim. A gente só deve ter cuidado com as pessoas que às vezes falam que estão dizendo o nome de Deus, mas às vezes não estão. Mas quando a palavra de Deus fala, meu irmão, a ideia é essa. A ideia é que você confie. E por que é tão difícil para mim e para você muitas vezes confiar? Porque a gente tem dificuldade de pôr a nossa confiança na frente da nossa razão. Hoje, para mim, é tão simples entender por que é assim que a gente tem que viver. A gente tem que crer, queridos. Por quê? Porque a fé, a natureza da fé, é você confiar no Senhor. A natureza da fé é a confiança. O pilar da fé é a confiança. E se você tiver que ver toda hora para você crer, em outras palavras, o que você está dizendo é, Deus, eu não confio em Ti. Por isso eu preciso que o Senhor me mostre algo a mais. Quantos estão entendendo? Eu não quero, de forma alguma, ofender ninguém. Eu sempre, quando eu vou falar isso, eu falo com carinho, porque a gente entende o tempo que cada um está em Cristo. Mas hoje é muito simples para mim entender por que as pessoas elas gostam de adorar imagens, elas gostam de adorar amuletos, elas gostam de ter trevo da sorte, elas gostam de ter ferradura do não sei o quê, elas gostam de materializar a sua fé. Elas gostam de ter perfume que chama o amor perdido, elas gostam é cada loucura que estão inventando. Por quê? Porque para as pessoas é mais fácil elas inverter a função da fé e acreditar em algo que elas vê, do que elas confiarem no Senhor para acreditarem em algo que elas não vê. Então, eu falo isso com muito carinho, mas toda vez que você precisa ver e materializar sua fé em um objeto, significa que você não está disposto a confiar no Senhor. Foi falar de Abraão aqui nas ofertas, né? Abraão não é em vão chamado o pai da fé. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus. Ele falhou também. Se a gente lê a história dele, a gente vê que ele falhou. Mas isso não fez dele nem um pouco menos do que ele é. Mas a Bíblia fala que Deus pediu algo para ele, meu irmão, que não tem sentido algum. Dentro da razão humana, não tem sentido algum. Sabe por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque ele confiou numa medida que poucos tiveram coragem no planeta. Você conhece a história dele? Deus, ele fala para Abraão assim, Abraão, o negócio é o seguinte, de ti farei uma grande descendência que será o meu povo. E lá começou a aliança que Deus fez com Abraão, depois culmina na nação de Israel, que a gente sabe no Velho Testamento que era a nação da aliança que Deus tinha, e aí quando Jesus veio, ele mudou isso. Quando Jesus veio, a nova aliança permite que todos nós entremos na presença dele, graças a Deus, né? Porque senão a gente está ferrado. Mas agora todo mundo tem acesso. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Não existe um ser humano na face da terra, independente de raça, tribo, religião, independente daquilo que ela creia, se ela for a Jesus, Deus vai mudar o entendimento dela, Deus vai mudar o coração dela para ela crer no Senhor. Não existe dinheiro, não existe cor, não existe nada.
toda pessoa que respira sobre a face da terra, ela tem acesso a Deus através da fé e através de Jesus Cristo. Agora, Jesus ele faz aliança com Abraão e ele fala assim, você vai ser um homem vai ter uma geração aí atrás de você. Só que o problema é que ele não tinha filho. Ele já era avançado em dias, sua esposa Sara também. A história é bem interessante, porque ainda demora vários anos para Abraão conseguir ter um filho com Sara. Inclusive, ele até tenta ter um atalho lá, ele tem um filho com uma das suas servas, porque ele estava desistindo de ter filho com Sara, e isso foi muito ruim diante dos olhos de Deus. Eu não vou entrar no contexto, mas aquele filho, muitos teólogos estudiosos, eles falam com muita certeza que ele que gerou a descendência de uma nação que que gerou em guerra entre Israel durante todo o Velho Testamento. Então, de qualquer forma, Abraão ele tem um filho chamado Isaque com sua esposa, e depois de alguns anos, provavelmente quando Isaque tinha seus 15 anos, Deus ele pede uma coisa completamente sem sentido. E Deus fala assim, Abraão, o negócio é o seguinte, eu quero que você pegue o seu filho, e se você ler na Bíblia, ele ainda enfatiza, seu único filho. Pegue ele, traga para o lugar que eu vou te mostrar, e eu quero que você sacrifique ele para mim. A Bíblia diz que Abraão pega Isaque, caminha uma viagem de 3 dias, deixa alguns servos na beira do monte, sobe somente com Isaque em cima do monte, ele prepara todo o negócio. Isaque não é bobo nem nada, ele já tinha sacrificado a Deus junto com seu pai há algum tempo, e ele olha para Abraão e diz assim, Abraão não, né? Pai, diz assim, pai, o negócio é o seguinte, estou vendo que aqui está tudo certinho, como sempre a gente faz, mas onde é que está o sacrifício, pai? Aí Abraão ele fala para o seu filho assim, Deus vai prover sacrifício para si, meu filho, vamos embora. E ele chega lá em cima, ele prepara tudo, eu não sei como que ele dá a notícia para o filho, mas de repente o filho entende que era ele mesmo o sacrifício. A Bíblia não dá a entender que o filho tenta fugir, tenta correr. A Bíblia dá a entender que ele de forma mansa se entrega, entendendo que aquela era a vontade de Deus. Agora tu imagina a cabeça de um pai, sacrificar o seu próprio filho. Deus nunca pediu isso para ninguém na Bíblia, só para Abraão. Queridos, a única coisa que faz uma pessoa viver nesse nível de fé é confiar no Senhor. Não é verdade? E sabe o que é lindo? No Novo Testamento, se não me engano, no livro de Hebreus, quando a palavra de Deus está falando a respeito dos heróis da fé, tem um versículo que me chocou, eu não conhecia ele. Eu nunca tinha visto ninguém pregar sobre Abraão e falar dele. É um versículo que está lá em Hebreus que diz assim, ó, e Abraão, tendo certeza que se precisasse, Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos, teve fé no Senhor. Então aqui revela o coração de Abraão, que é algo que não revelou no versículo lá atrás. Porque Abraão ele confiava tanto em Deus, naquilo que Deus falou para ele, que ele sabia que nada na sua frente que acontecesse podia impedir aquilo que Deus ia fazer. Por isso que Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Porque a capacidade que esse homem tinha de confiar no Senhor transcendia a lógica, transcendia a razão, transcendia todo aquilo que a gente pode entender como inteligência humana. Abraão, ele literalmente, na cabeça dele, quando ele levanta a faca para matar o seu filho, aí você conhece a história, né? Quando ele levanta a faca, um anjo aparece de vereda, grita para ele parar, fala, nossa, né? Deus agora vê que você realmente tem fé, que realmente o teu coração foi provado, e aí no mesmo momento sai um novilho do arbusto para que Abraão pudesse sacrificar o Senhor com ele. Mas o lindo dessa história, queridos, é a gente ver que o centro da fé é a confiança. O centro da fé necessariamente precisa que você tome uma atitude de confiança. Precisa que você negue a si mesmo, que você negue a sua lógica e que você confie no Senhor. Enquanto você não estiver disposto a negar a sua lógica, a negar o seu pensamento, você não vai conseguir realmente fazer com que a sua fé cresça. Voltando para essa história aqui de Eliseu com a viúva, queridos, um princípio maravilhoso a respeito disso é que Abraão, desculpa, estou com o homem na cabeça, é que Eliseu, ele chega e fala assim para a viúva, ó, o que vocês têm na tua casa? Ela falou, eu tenho essa medida de fé, que é o que eu estou querendo dizer, né? Eu tenho essa vasilha de azeite. Aí ele fala assim, então beleza, olha o que você vai fazer. Traga todas as vasilhas que você puder. Todas as vasilhas que você puder.
E enquanto essas vasilhas vão ser trazidas, você pega a sua vasilha e você vai despejando sobre as outras vasilhas. Tem lógica? Mais uma vez a gente entende que o centro da fé e do milagre é a confiança. Então, ela obedece. Ela pede para os seus filhos ir de atrás de todas as vasilhas possíveis e ela começa a encher essas vasilhas. E ela começa a encher essas vasilhas, começa a encher as vasilhas. E, queridos, aqui eu entendo nos maiores princípios que eu já tive oportunidade de entender a respeito de fé. Deus sempre vai encher uma vasilha que você apresenta para Ele vazia. Mas Ele não pode encher se não tiver vasilha vazia. Lucas, beleza. O que é uma vasilha vazia? Deus nunca vai curar uma pessoa se você não orar por ela. Deus nunca vai poder fazer um milagre através da sua vida se você não se dispor para isso. Nunca ninguém vai conhecer Jesus através da sua vida se você não abrir sua boca e pregar. Se você não cria a demanda, Deus ele não pode liberar o poder. Por isso que, entenda, a natureza da fé sempre foi essa. O homem caminha em fé, cria uma vasilha vazia e Deus enche. A Bíblia inteira é assim. Então, sabe qual é um dos problemas que a gente não vê Deus se mover ao nosso redor? É porque a gente não traz vasilha vazia para Ele. A gente tem um estilo de vida de vasilha cheia. A gente não se desafia. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo bem simples. Depois eu vou partir para uns mais complicados. Por exemplo, você está com uma área de dificuldade na sua vida. Você quer mudar ela. Se você se achegar diante de Deus de forma concreta e dizer, Deus, eu quero mudar nessa área, sabe o que você está fazendo? Você está apresentando uma vasilha vazia para Deus, onde Ele pode encher. Você está dando para Deus a oportunidade de Deus mover sobre a sua vida. Vamos uma história mais, digamos assim, complexa? Não complexa, mas mais forte. Uma vez Elias, ele confronta Jezabel e Acabe, que eram reis de Israel na época. Israel, já falei para vocês que é a representação da igreja, e eles foram os piores reis que Israel já teve. Ou, resumindo, Jezabel e Acabe foram os piores líderes que a igreja já teve no Velho Testamento. Eles mataram os profetas de Deus, eles tiraram a palavra de dentro da igreja, eles começaram a levantar deuses errados, deuses que eram, na verdade, demônios. Eles começam a destruir com a igreja. E Deus levanta um homem chamado Elias para confrontar esses dois. E Elias, ele é o cara louco. Elias é um cara que ama muito a Deus. Elias é um cara de grande fé. Elias é um cara que não anda pela lógica. E Jezabel tinha lá cerca de, não lembro agora direito, mas era praticamente por mais ou menos uns 300 profetas lá dela que fazia o sinal, fazia maravilha, fazia umas loucuras. E Elias, ele intima todo mundo para um fight. É muito louco assim o versículo, porque ele literalmente decide fazer uma briga. Ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você traz todos os teus profetas e eu vou lá naquele monte, naquele lugar. A gente vai fazer um altar e cada um vai ter a sua oportunidade de orar. O Deus que fazer fogo descer do céu para consumir o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Cara, olha a vasilha que Elias está trazendo para Deus. Olha a demanda que Elias está trazendo. Olha a demanda que Elias está... Ele está dizendo assim, ó, Deus, eu confio em Ti. Olha que loucura, cara. Ele está dizendo, Deus, eu confio em Ti. Aí o resto da história, não sei se você conhece, mas é linda, porque chega lá os profetas de Baal, né, que era o Deus que eles acreditavam lá, e eles ficam um tempão fazendo macumba, fazendo saravá, eles ficam fazendo de tudo lá. Você lê na sua Bíblia, eles fazem de tudo, não acontece nada. Na hora de Elias parece que eu não sei se ele estava querendo agir em mais fé ou ele estava querendo ser sarcástico com a galera. Mas naquele tempo eles estavam passando um período de muita seca. A água valia muito naquela época. E o que eles estavam querendo que descesse sobre o altar? Fogo. Você sabe que fogo e água não dá certo, você não consegue juntar os dois. Pois Elias, ele é tão louco. Elias ele é um cara que traz tanta vasilha para Deus que ele chega e diz assim, quer saber? Ele pega a água e ele joga em cima do altar e joga por tudo. Em outras palavras, ele está dando a cara da galera, ele está dizendo assim, ó, eu vou provar para vocês, por A e mais B, que o meu Deus, ele é o Deus correto. Ele pega a água, gente, e joga por tudo, para se tornar mais difícil para o homem, porque para Deus, um galão de água não é nada para tacar um fogo.
Mas ele, para a lógica humana, ele piora a situação e ele faz sua oração a Deus. Quando ele ora, meu irmão, desce um fogaréu do céu, consome o sacrifício que estava sob o altar, e a Bíblia diz que aquele fogo lambe até a última gota de água que estava ao redor do sacrifício, e todo mundo olha aquilo e é obrigado a reconhecer: o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Agora, por que eu estou contando essa história? Queridos, toda vasilha vazia, Deus vai encher. Você pensa assim, né? Lucas, eu tenho um sonho de abrir minha célula. A pessoa que, por exemplo, sonha em abrir sua célula, a pessoa que sonha em evangelizar, ela pode olhar para si e pensar assim: poxa, será que eu tenho condição? Mas se você coloca uma meta como essa no teu coração e você apresenta diante de Deus, Deus vai encher a vasilha. Deus vai encher a vasilha. Queridos, vou contar um testemunho da nossa igreja. Quando a gente se mudou para cá, 2 anos atrás, a gente não tinha condições de se mudar para cá. O aluguel aqui era muito mais do que aquilo que a gente arrecadava. E eu lembro que a gente já estava um pouco apertado lá, a gente não tinha onde pôr as crianças. Era um lugar muito bom, quem ia lá naquele tempo lembra. Era um lugar muito aconchegante, mas estava muito deficiente, a gente não tinha mais condições de ficar lá. E eu lembro que esse lugar aqui apareceu para a gente, e a gente ficou assim, meio apaixonado, né? Porque não tinha um lugar melhor na cidade. E você sabe que depois que você conhece o bom, você não quer mais o ruim, né? O homem é terrível, né? E aí a gente conheceu aqui, eu pensava: pai, agora, cara? Porque a gente não tem dinheiro. Né? Na época, a gente arrecadava uns R$800 por mês, né, com nossos dízimos e ofertas. E aqui o aluguel ia começar em 3.000. Né? Agora, em outubro, no mês que vem, o nosso aluguel vai aumentar para 4.500. Que foi assim que a gente fez o nosso contrato. Primeiro ano, 3.000, segundo ano, 3.500, e agora, em outubro do ano que vem, desse ano agora, mês que vem, o nosso aluguel vai para 4.500. E na época, eu lembro que eu pensava assim: nossa, como é que a gente vai pagar, cara? Como é que a gente vai... Mas eu lembro, eu sinto no meu espírito, a gente ficou uns 6 meses, a gente tinha uma oração que a gente fazia assim como a gente faz hoje, a gente também se reunia nas quintas-feiras para a gente orar, e eu lembro a gente se reunindo para orar. Eu lembro que a gente orava por isso. E existia dentro do nosso espírito algo que dizia que esse lugar ia ser nosso. É engraçado, porque às vezes a gente sente, né? E eu lembro que a gente passava aqui na frente, a gente estendia as mãos. Tem todo um testemunho por trás de a gente estar aqui hoje, a gente estar sentado aqui hoje. Mas uma das coisas que eu creio, queridos, que fez com que Deus ele movesse o poder dele sobre a nossa vida foi porque a gente apresentou uma vasilha. A gente falou: Deus, a gente precisa de um lugar melhor. E a gente sente que é lá. E a gente começou a orar, pelo dono desse imóvel, a gente começou a orar para que a gente conseguisse ter finanças. E, claro, quando a gente se mudou para cá, a gente não teve nenhuma oferta sobrenatural, né? Graças a Deus, a igreja de lá nos ajudou, como até hoje nos ajuda. Mas foi incrível como a gente viu assim, que logo quando a gente se mudou para cá, a igreja começou a crescer, a arrecadação da nossa igreja começou a aumentar. Hoje eu falo de forma muito simples e aberta que a gente ainda não consegue pagar nossas despesas, e eu oro para que a gente consiga pagar nossas despesas em breve. Eu sei que Deus vai abençoar a nossa vida para que a gente possa conseguir pagar nossas despesas aqui em Otacílio. E graças a Deus o pastor Hugo tem um coração muito bom, sempre nos ajuda todo mês. Não que esteja sobrando em Lages, lá também está bem difícil, mas Deus tem suprido. É assim que eu tenho visto desde quando eu nasci. Eu já vi meu pai chegar muito nervoso dentro de casa, porque dinheiro é uma coisa que deixa nervoso, né? Eu já vi meu pai chegar muito nervoso dentro de casa, mas eu sempre vi o poder de Deus agir, sempre. Sempre, eu vi até dentro da minha casa. Eu não falo isso para vangloriar o meu pai, muito menos a minha vida, mas eu lembro de meses que o meu pai não conseguia tirar o salário dele da igreja e a gente tinha que viver aquele mês sem nada. Né? Então, a gente se virava, a gente não tinha refrigerante, a gente não tinha bolacha, né? Não tinha nada. Né? A bolacha que a gente comprava era uma que era forminhas, era 30 centavos, não sei quem lembra dessa bolacha. E era boa, a de pêssego era boa, o resto era ruim pra caramba. Mas a de pêssego até que era boa, então a gente comprava essa que era que a gente tinha condição. Mas eu sempre vi o poder de Deus, querido. Sempre eu vi o poder de Deus agindo, sempre. Então, eu nasci com esse entendimento, de vendo Deus mover de forma financeira dentro da igreja. Às vezes, os dízimos e ofertas não davam para pagar, mas Deus se movia de forma poderosa, Deus enviava alguém, sempre alguma coisa acontecia. Então, quando a gente se mudou para cá, a gente apresentou uma vasilha para Deus. A gente falou: Deus, a gente não tem como encher, mas a gente está aqui, debaixo da Tua palavra,
e tudo aquilo que a gente faz debaixo da palavra de Deus, queridos, não é a tua responsabilidade de encher, é a responsabilidade dele. Se Deus falou para você evangelizar, só apresenta a vasilha, é Deus que vai encher. Se Deus falou para você abrir uma célula, Deus vai encher. Se Deus te deu um sonho para a sua família, que você não sabe como que vai acontecer, só apresenta a vasilha. Tenha fé e ouse sonhar com aquilo que Deus falou para você e tenha passos práticos de fé em direção àquilo. Deus vai se mover. Mas lembra, a água só para quando uma pessoa está em movimento. Sem movimento, não existe poder sendo liberado sobre a sua vida. Essa é a natureza da fé. Sem movimento, não existe liberação do poder de Deus. Deus ele se libera de forma poderosa para as pessoas que estão em movimento. Lucas, o que é estar em movimento? É estar fazendo o que se pode com aquilo que se tem. O que você tem na sua casa? É pouco, mas você tem algo. Estou falando da fé, né? Vocês estão entendendo, né? O que você tem dentro do seu coração? O que você sabe que você deve mudar hoje? Lucas, tudo que eu tenho que mudar, parece que eu não tenho controle sobre nada. Porque o que tem que mudar na minha vida são pessoas. Eu não tenho controle sobre pessoas. Ok, mas você pode mudar a si mesmo. Você não pode? Você não pode mudar a si mesmo primeiro? Então mude a primeiro a si, aquilo que você pode. Não importa o quão pouco é, faça aquilo que você pode. E você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. A gente vê, queridos, que a natureza da fé, ela é ação. A ação, ela faz a nossa fé crescer e ela também libera o poder de Deus sobre a nossa vida. Mas enquanto a gente não se movimenta, Deus ele tampouco vai liberar o poder dele sobre nós. Elias, quando ele faz aquele desafio, ele se joga no fogo, meu companheiro. Porque imagina o que ia acontecer se aquele fogo não descesse. Mas ele crê no Senhor. Ele diz, Deus, o Senhor me enviou, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor que vai cuidar desse fogo. Não foi Elias que fez o fogo descer. O fogo é Deus que fez descer. Quando você ora para uma pessoa que está enferma, não é você que está curando. É Deus que está curando. Você só está sendo usado por Deus. Eu amo também a história de, não sei se vou conseguir falar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Falei. Eu amo a história deles, cara, porque Nabucodonosor pega a galera, porque ninguém podia... Olha a história, né? Tocava uma trombeta lá na nação, todo mundo, quando ouvia a trombeta, tinha que se ajoelhar e adorar ao Deus que Nabucodonosor tinha instituído sobre a nação. E esses 3 caras não se abaixaram. E aí deduraram eles. E aí eles trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego para a presença de Nabucodonosor. E ele olha e diz assim, vocês não vão se prostrar mesmo? Ó, tá amarrado. E eles... O que deu aí? Não sei, né? É que o pessoal ali da multimídia, a gente é assim, quando eu já preguei mais de 50 minutos, eles fazem isso aí, entendeu? Que daí eles dizem assim, acaba, Lucão. Então eu vou acabar. E aí, queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego, isso é história de filme, né? Aconteceu de verdade, mas dá de fazer um filme de tão massa. E aí eles estiveram lá na frente de Nabucodonosor falou assim, vocês não vão se prostrar? Eles falaram, não. Eu estou parafraseando, mas se você ler, é exatamente assim que aconteceu. Aí Nabucodonosor olha para eles assim, vocês sabem que vocês vão para a fornalha, né? Deus de vocês vale tudo isso mesmo? Eles falaram, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente não vai se prostrar ao outro Deus, não. A gente crê no nosso Deus. E aí, essa frase eu acho linda. Aí Nabucodonosor questiona a fé deles. E eles dizem assim, olha, se Deus nos livrar, amém. Mas se Deus não nos livrar, amém. Essa frase ela é tão simples, mas ela contém tanto dentro dela. Ela contém tanto dentro dela. Porque isso mostra o que é confiança. Ele olha para Nabucodonosor, eles olham e dizem assim, olha, a gente sabe que Deus tem poder para nos livrar desse fogo aí. E se Ele nos livrar, amém? Mas se Ele não nos livrar, tampouco a gente vai negar a nossa fé. Isso mostra confiança, isso mostra amor. E de repente você sabe, a história termina bem, né? Porque eles entram lá, eles jogam eles dentro daquela fornalha, e de repente, quando chamam Nabucodonosor no desespero, fala assim, Nabucodonosor, tem uma coisa estranha. O que é? A gente jogou 3.
E ele falou, sim, mas e daí? Tem 4. E eles estão lá dentro, numa boa. Parece que estão fazendo um sauna. E aí Nabucodonosor gela, né? Imagina. E aí ele sai da fornalha. Queridos, a Bíblia diz que nem o cabelo cheirava queimado. E aí Nabucodonosor, ele entendeu, né? Mas é tão lindo ver a fé desses homens, porque fé é confiança. Mas a fé, ela não é barganha. Por exemplo, tem gente que às vezes vai... Por exemplo, a gente precisa de confiança para ofertar na casa de Deus, para dizimar na casa de Deus. Não precisa? Ou está sobrando dinheiro na tua vida? Na minha não está. Então, às vezes eu oferto em fé, com alegria, nunca com tristeza, mas em fé. E você veja, usando a história deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olham para Deus e eles falam assim, Deus, se o Senhor nos livrar, amém. Se o Senhor não nos livrar, amém, porque a gente é confiante, o nosso coração está contigo. Então, o que a gente confronta dentro do nosso coração quando a gente fala, por exemplo, de confiar em Deus, nossas ofertas, nossos dízimos? Porque muitas vezes a gente vai ofertar para Deus dizendo assim, Deus, eu vou ofertar. Mas se o Senhor não fazer alguma coisa, aí nós vamos conversar. É a última vez que eu vou ofertar, vamos ver. Só que qual é o centro da fé? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles olhavam para Deus e falavam assim, Deus, o negócio é o seguinte, a gente vai estacar naquele fogo lá, ele vai tentar correr. Se o Senhor libertar a gente, olha, vai ser muito bom. Mas se o Senhor não libertar, o nosso coração é seu. E não é isso que vai mudar a nossa paixão e nossa devoção. Da mesma forma que eles devem ser o nosso coração. Jesus, eu vou me entregar para ti. Minha vida vai melhorar? Eu não sei. Se melhorar, que bom. Mas se não melhorar, isso não vai mudar minha fé. Senhor, eu vou entregar meu dízimo para ti. Se o Senhor me retribuir aí com uma grana, amém. Mas se o Senhor não retribuir com grana nenhuma, o meu coração é teu. Senhor, eu vou largar esse pecado. Se vai ser melhor para mim, não sei. Mas eu confio em ti e eu vou andar debaixo daquilo que o Senhor instituiu sobre a minha vida. Entenda, queridos, a fé é você se entregar em confiança, independente do resultado que você vai ter. Porque você sabe que aquilo é a palavra de Deus e você confia que Deus ama você e que Ele tem o melhor para ti. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?